Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no livro de Jó, por favor. Eu gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre as perdas que muitas vezes afligem o nosso coração e que nos aproximam de Deus. E eu quero fazer isso olhando para a vida de Jó e para a história da vida do homem que talvez tenha passado pela situação que nenhum de nós aqui jamais passou, imagino eu, e que nenhum de nós aqui deseja um dia sequer passar. Um homem que conheceu o que é o sofrimento, o que é a depressão, o que é a angústia da alma e a angústia no corpo, o que é o sofrimento no corpo e na alma, no espírito. Um homem que, a despeito da sua sinceridade, da sua piedade, a despeito da forma como ele levava a sério a vida com Deus, veio a passar tudo que passou. E o que o texto fala, especialmente no capítulo 1 de Jó, é de um homem que era da primeira estirpe, digamos assim, né? Aos olhos do próprio Deus. Não era qualquer homem. Quando nós falamos entre nós a respeito de nós mesmos, nós costumamos tecer elogios entre nós, ou críticas entre nós, a respeito do comportamento, a respeito do caráter, a respeito das atitudes, a respeito dos dons, das características, sejam elas boas ou ruins que nós encontramos em um ou em outro. Mas quando nós temos o próprio Deus tecendo características a respeito da nossa pessoa, isso é algo extraordinário. Porque quando nós temos Deus falando alguma coisa a nosso respeito, é de se esperar que Deus fale mal de nós. Porque o que é que Deus vê de bom em nós? O que é que se espera que Deus veja de agradável em nossas vidas? O que é que há de agradável em nós aos olhos de Deus? O que há em nosso coração, à luz das Escrituras, é corrupção, a menos que haja em nós um novo coração, e esse novo coração seja um coração temente a Deus. E quando nós olhamos para a vida de Jó, o que nós encontramos era um homem realmente temente a Deus. Vamos olhar então no livro de Jó, capítulo 1, a partir do versículo 1, nós lemos assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, e também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava o ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. O início do livro de Jó, então, dá testemunho a respeito da vida dele. Ele era um homem que tinha 10 filhos, 3 meninas e 7 meninos, todos eles já adultos. Eles tinham a prática de ir na casa um dos outros, eles comiam e bebiam juntos. Jó era um homem muito rico, ele tinha muitos animais, ele tinha muito empregado, muitos servos, ele tinha muita fonte de renda, ele tinha muitas famílias que dependiam dele para sobreviver, tinha muita gente que dava graças a Deus pela riqueza de Jó, porque graças à riqueza, à prosperidade de Jó, o resultado do trabalho de Jó alimentava todas essas famílias. Então Jó era uma pessoa benquista por muitas famílias em toda aquela região. Mas além disso, todo mundo conhecia a fé de Jó. E esse é o testemunho que o início do livro dá. No entanto, quando a gente vai para o versículo seguinte, nós percebemos que o patamar muda um pouco, porque não é apenas o testemunho público, mas o testemunho espiritual, o testemunho divino que também olha para Jó dessa natureza. Veja comigo o verso 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, filhos de Deus, essa expressão filhos de Deus, em hebraico, no livro de Jó, diz respeito a anjos e demônios aqui também, não é? De um modo especial a anjos, mas demônios são apresentados aqui também. Vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem?
E Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra, mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem. Não só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Quando a gente volta para o início do versículo 6, o que nós encontramos é, na presença do Senhor, seres angelicais, e no meio deles Satanás se apresentando, e o Senhor convidando Satanás para notar um ser humano, como nós, que tinha filhos e filhas, que trabalhava, que comia, que era casado, que tinha gente que trabalhava para ele, que tinha responsabilidades, que dormia e ficava doente. E Deus, lá no céu, diante de seres angelicais, e Satanás que se apresentou por ordem de Deus diante de si, Deus ele diz: você viu o meu servo lá? Você imaginou se hoje Deus fizesse isso com você e comigo? Você imaginou se nesse exato momento Deus no céu dissesse a Satanás: você viu o meu servo, a minha serva, e dissesse o teu nome? O que é que Deus diria de você e de mim? O que Deus disse de Jó era o mesmo que as pessoas diziam dele à época. Deus disse a Satanás no versículo 8: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. E este é o testemunho do próprio Deus a respeito de Jó. Ele é um homem íntegro. O que é integridade? Integridade é aquilo que você é quando ninguém está vendo. Integridade não é aquilo que você é diante dos outros. A integridade é aquilo que você é quando você está só. Integridade não é aquilo que os outros dizem que você é. Integridade é aquilo que você sabe que você é. Integridade é aquilo que você é quando você está trancado, sozinho, com a internet aberta ou com o teu celular aberto. Integridade é aquilo que você é quando você está sozinho e você pode falar sozinho, sem ninguém ouvir, quando você está com raiva e você solta as palavras que você quiser soltar e ninguém vai ouvir. Integridade é o que você é quando você quiser fazer o que você quiser fazer, teclar o que você quiser teclar, olhar para onde você quiser olhar, falar o que você quiser falar, sem que ninguém estiver ali para notar e perceber. E ninguém vai se escandalizar, e ninguém vai ficar sabendo, porque ninguém está ali. E o que você fará quando você estiver sozinho é a mesma coisa que você faria se você estivesse com teu pai e a tua mãe ali te vendo. É a mesma coisa que você faria com a tua esposa, o teu marido, com os teus filhos, com o teu pastor, com os teus amigos, com os irmãos da igreja, com qualquer outra pessoa. Integridade é o que você é quando você está diante dos outros, sendo a mesma coisa quando você está com os outros. Íntegro é aquela pessoa que é a mesma, estando com ou estando sem. E Deus diz para Satanás: o meu servo Jó é um homem íntegro. O que ele é diante dos filhos, ele é quando está sozinho. O que ele é diante dos servos dele, ele é diante da esposa. E o que ele é diante da esposa, ele é diante das servas. Ele é o mesmo sempre. Ele não muda, ele é reto, e essa é a segunda palavra, que teme a Deus e se desvia do mal, e isso é o tempo todo, e Deus diz: não há ninguém como ele na terra. E Jó então zomba de Deus, e diz: ele é o que ele é, porque o Senhor tem o cercado de bens. Não é isso que ele diz? O Senhor abençoou a obra das mãos dele. O Senhor multiplicou a vida dele. O Senhor tem abençoado a ele. Ele é assim porque o Senhor tem sido bom com ele. Toca em tudo que ele tem. Tira o que ele tem. Para o Senhor ver se o Senhor não vai ser blasfemado, se ele não vai blasfemar contra ti na tua face, se ele não vai blasfemar contra o Senhor. O Senhor permitiu. E aí no verso 13 começa
a tragédia na vida de Jó. Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro de Jó a Jó e lhe disse: os bois estavam lavrando, as jumentas estavam pastando junto a eles, e de repente os sabeus atacaram e levaram tudo. Mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro dizendo: os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. E também este ainda falava, quando veio outro e disse: os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa, e ela caiu sobre os jovens, e eles morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó reconheceu, mesmo diante da pior tragédia, que o dono de todas as coisas era Deus. Diante de todas as perdas pelas quais ele passou, ele reconheceu que o autor de todas as coisas é Deus, que era Deus quem havia dado todas as coisas. E o mesmo Deus que havia dado todas as coisas era o Deus que tinha o poder e a autoridade para receber de volta todas as coisas. E esse mesmo Deus o fez. O mesmo Deus que o havia trazido a este mundo sem nada, era o mesmo Deus que o levaria de volta sem nada. E ele desejava voltar louvando a Deus. Entenda, este homem tinha todos os motivos do mundo para questionar a Deus. Este homem tinha todos os motivos do mundo para temer, para ficar com medo. Este homem tinha todos os motivos do mundo para se desesperar. É muito bonito quando nós olhamos para a história de alguém que louva, que adora. Mas não é como alguém que perde um filho pequeno e louva. Não é como alguém que perde o emprego e louva. Aqui nós estamos vendo alguém que perde 10 filhos. Nós temos alguém que perde todos os empregados. Nós temos alguém que certamente terá as esposas de todos esses servos batendo na porta da sua casa, dizendo: como é que a gente vai sobreviver? Dizendo: de onde virá o nosso sustento? Nós temos alguém que perdeu toda a sua fonte de renda. Os camelos, as jumentas, o gado, todos os animais, toda a sua terra, todas as casas, tudo o que ele tinha, ele perdeu. Ele ficou literalmente sem nada. De onde viria a sua fonte de renda? De onde viria a sua comida? Como é que ele faria sobreviver a sua família e a família daqueles que dependiam dele para viver? Ele não tinha mais nada agora. Acabou tudo. E impressionantemente, a primeira coisa que Jó fez, quando ele perdeu tudo, foi adorar a Deus. O que acontece imediatamente após? No capítulo 2 diz que houve nova reunião entre os filhos de Deus. Vieram apresentar-se diante do Senhor também, e Satanás foi entre eles. E no verso 2 diz que o Senhor perguntou a Satanás: de onde você vem? E ele respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Veja, desde essa época, Satanás já dá a dica de que ele vem de rodear a terra. A gente só rodeia uma coisa que é redonda. Só para deixar uma dica aí para vocês, tá? E o Senhor disse a Satanás: você reparou o meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade. Embora você me incita contra ele para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor:
pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó aqui, ou melhor, Satanás aqui está afrontando a Deus. Satanás aqui está acusando a Deus. Satanás aqui não está literalmente ou tão somente acusando a Jó, dizendo que Jó estava adorando a Deus ou temendo a Deus porque ele ainda mantinha alguma bênção que era a sua saúde. Satanás aqui estava acusando a Deus. Satanás aqui estava blasfemando contra Deus. Satanás estava dizendo que Deus era um arrogante, que Deus era um mentiroso, que Deus era um ignorante, que Deus não sabia de nada, que Deus não era Deus, que se Deus fosse Deus, ele saberia que se Jó tivesse doença, se Jó não tivesse prosperidade, que se Jó perdesse isso ou aquilo, que Jó não o adoraria. Satanás estava julgando Deus. Satanás estava agindo como se fosse superior a Deus. Satanás estava agindo da maneira como ele sempre agiu, razão pela qual ele foi expulso do céu. Ele estava agindo como se fosse superior ao próprio Deus. E na sua arrogância, Deus disse: vai, mas não tire-lhe a vida. E na sua soberania, Satanás não poderia fazer aquilo que Deus não lhe permitiu fazer. E ele foi, e tocou, e feridas abertas. Tumores foram saindo no corpo de Jó, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, a gente acabou de ler. Você consegue imaginar isso? Ao longo do livro de Jó, a gente lê isso, que desses tumores, mais ao longo do livro, a gente não vai conseguir ler o livro todo nessa manhã, obviamente, mas a gente lê que desses tumores abertos saíam pus nojento, não é? E moscas zanzavam por ali, e aquilo afligia Jó com tanta coceira. O texto aqui já diz que era tamanha coceira que no verso 8 diz que ele sentado pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. Imagina a coceira e o pus e aqueles mosquitos do pé até a cabeça, e você quebra um jarro de barro, um vaso de barro, pega um caco e fica se raspando o tempo todo. Lembrando da dor do seu filho mais velho, do seu segundo filho, do terceiro, até a menina mais nova. Você lembra de todas as famílias que agora não tem mais o que comer porque o marido delas morreu enquanto ele trabalhava para você? E você lembra de tudo que você perdeu? E você lembra da tua esposa que agora você não tem como mais alimentá-la? Além de toda a dor que você tem, agora você se lembra que você mesmo não tem como sequer embraçar uma enxada para sulcar a terra e plantar uma semente. Você não tem o que fazer. Dor na alma, dor no corpo. Será que não veio à mente de Jó a pergunta: por que Deus? Você acha que veio essa pergunta à mente de Jó? Mas é claro que veio. Mas Jó questionou? Até aqui não. Mas a esposa dele questionou. Enquanto ele se raspava, a esposa dele se aproximou. E no verso 9 ela disse: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. É muito interessante isso, porque o verso 9, o final, quando diz amaldiçoe a Deus e morra, a palavra original em hebraico aqui é a palavra baraká, ou baruch, onde a gente... É muito famosa a palavra Baruch, né? Tem até um cantor evangélico famoso, né, chamado Baruch. Você sabe o que significa a palavra Baruch? Baruch em hebraico é bênção. A palavra baraká, abençoar. A frase da esposa de Jó é baraká Elohim vamut. Abençoe a Deus e morra. Literalmente foi isso que ela disse. Mas a maioria das traduções traduzem como amaldiçoe a Deus e morra. Uma das possibilidades da palavra Baruch é amaldiçoe. Mas a principal tradução para Baruch, ou Baraká, em 98% das vezes em que a palavra Baruch aparece, é abençoe.
Em 1% das vezes, como uma ironia, ela é traduzida como amaldiçoe. E os tradutores optaram por ironia aqui, como se elas estivessem ironizando, dizendo, abençoe aí, amaldiçoe aí teu Deus e morra. Mas eu suspeito que ela talvez não estivesse dizendo isso. Até porque Jó, no verso seguinte, ele diz o seguinte, você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus, porque não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Jó chamou a mulher dele de doida? Jó chamou a mulher dele de maluca? Veja, até nisso ele não chamou. Às vezes a gente acha que chamou, mas ele falou, você fala como uma. Você fala semelhante a uma. Nem na loucura dele, nem no sofrimento e na angústia, ele chamou ela de doida. Ele falou, bem, amor, você está parecendo uma, você não é isso. Agora se coloca no lugar dessa mulher. Quem foi essa mulher? Quem essa mulher perdeu? Foi só Jó que perdeu 10 filhos? Quem foi essa mulher? Ela foi a mãe de 7 meninos e 3 meninas que morreram quando um furacão derrubou uma casa onde os seus 7 meninos e as suas 3 garotas estavam comendo, jantando. Ela é a mãe. Ela foi a mulher que ensinou aquelas 10 crianças praticamente a andarem. Ela foi a mãe que os gestou. Ela foi a mãe que os amamentou. Ela foi a mãe que os curou quando eles rasparam o joelho no chão brincando. Ela foi a mãe que os viu balbuciar as primeiras palavras. Ela foi a mãe que os disciplinou quando pequenininhos. Ela foi a mãe que ao lado de Jó os ensinou a temer a Deus. Jó era um homem temente, reto, íntegro. Esse lar era um lar temente a Deus. Essa mulher era uma mulher temente a Deus também. Jó não casaria com uma mulher que não fosse temente a Deus. No seu último momento de desespero, vendo Jó diante daquele desespero todo, talvez as palavras originais em hebraico são Baraká, Baruch, não é? Abençoe o teu Deus e morra também, descanse. Ou amaldiçoe o teu Deus, talvez, e morra. É como se ele dissesse, por que você está falando isso? Você acha que isso é o fim? Você acha que a gente está nessa terra só para receber bênçãos de Deus? Você acha que a gente está aqui só para receber vitória de Deus? Você acha que nesse mundo a gente está só para receber o mel de Deus? Você acha que a gente está nesse mundo só para receber? Não. É por isso que o final diz que nós não receberíamos também o mal e em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. Mas, terminadas essas palavras, inicia-se a história da visita dos amigos de Jó. E aí é que tudo piora. Porque quando nós usamos a expressão amigos de Jó, e é agora que começa a visita dos amigos de Jó, o que nós queremos dizer com o amigo de Jó? Se eu disser para vocês que o Jude Clay é, para mim, um amigo de Jó, eu estou fazendo um elogio ao Jude Clay ou estou fazendo uma crítica ao Jude Clay? Uma crítica. Porque amigo de Jó é um amigo mais ou menos, uma crítica, né? Não é um bom amigo, não. Amigo da onça, né? Pois bem, agora chegam os amigos de Jó. Chegam 3 deles. E no final chega um 4º. Você sabe o que os amigos de Jó fazem? Eu não vou ler toda a história, mas eu vou contar o que alguns deles fazem. A primeira fala deles aqui é a fala de Elifaz. Porque eles vêm de longe. E num primeiro momento, eles só choram. Eles choram com Jó. O Zofar, o Elifaz e o Bildade. Zofar, Elifaz e Bildade. Eles choram com Jó. Eles veem a dor de Jó. Eles ficam ali quase que de luto com Jó, porque eles gostavam de Jó. Mas na mente deles, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não passa por sofrimento. Quantos aqui pensam assim? Na mente dos amigos de Jó, dos amigos da onça, dos falsos tementes a Deus, dos falsos, diríamos hoje, cristãos, um cristão de verdade não passa sofrimento nesse mundo. Dos falsos cristãos, agora é só vitória.
Dos falsos crentes, a minha vida tem sabor de mel. Dos falsos cristãos, é só prosperidade. Na vida dos amigos de Jó, o Jó não deveria passar pelo que ele passou. Isso não é a vida de um homem de Deus. Mas na cabeça dos amigos de Jó, a quem o próprio Deus vai condenar e mandaria para o inferno se Jó não tivesse orado por eles no final, eles vão começar a falar e a criticar Jó. E sabe o que acontece com Jó? Jó, que se manteve firme enquanto sua esposa estava falando com ele, Jó começa a dar ouvido para seus amigos. É impressionante isso. Mas é isso que a gente faz até hoje, né? Aí a esposa fala, o marido não ouve. Aí chega um amigo e fala, o marido ouve. Isso acontece também na sua família? Né? O marido fala, a esposa não ouve. Aí vem uma outra amiga e fala, a esposa ouve. Não, isso não acontece hoje em dia, lógico que não. Isso é só na época de Jó. A esposa falou, mas quando os amigos de Jó vieram, Jó começou a ouvir os seus amigos dele. E aí o que os amigos falaram, Jó? Não é possível, Jó, que um Deus de graça e de bondade estaria permitindo toda essa desgraceira na tua vida se você não tivesse cometendo algum pecado. Deve haver alguma corrupção no teu coração. E Jó começa a olhar para o seu coração. Eles começam a falar, é alguma maldade. E Jó começa a olhar para o seu pecado e o Jó não encontra nada, porque ele se santificava, ele sacrificava por si e pelos seus. Então Jó começa a praguejar contra a sua vida. Jó começa a amaldiçoar o dia do seu nascimento. Veja, por exemplo, no capítulo 3, versículo 3. Pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem, que aquele dia se transforme em trevas, e Deus lá de cima não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz, que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo que pode escurecer o dia o espante aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria. Ou seja, ele detesta a noite em que ele nasceu. E no verso 10 ele disse, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Do 11 aos 18, ele vai se questionar, por que eu não morri quando eu nasci? Porque para mim seria melhor que eu tivesse morrido logo no meu nascimento. Aí vem o Elifaz no capítulo 4. Falando, Jó, por que você está falando assim, Jó? Menos, Jó. É só um pecado escondido no seu coração. Sabe, gente, tem tantos conselheiros hoje em dia que são assim. Quando alguém vem até eles e diz, olha, eu estou passando por uma dificuldade na minha vida, eu fui diagnosticado com depressão, eu estou passando por uma luta muito grande, e essa depressão não tem uma causa, e aí vem um abençoado num conselheiro e diz, é algum pecado que está escondido na tua vida. Você precisa reconhecer esse pecado. Deve ter algum trauma, alguma coisa que você cometeu. E aí a pessoa fala, mas qual pecado foi esse? Eu não sei, se é alguma coisa escondida, algum trauma escondido, algum perdão que você não concedeu, alguma coisa. Aí a pessoa volta para casa com aquilo na cabeça e começa a se questionar e começa a pensar. É isso que ele faz, começa a fazer. E aí então vem a resposta de Jó no capítulo 6, em que ele começa a se questionar. E ele começa a questionar os seus amigos. E aí depois das questões de Jó, e depois que ele pede para que os seus amigos deixem-no em paz, porque os seus amigos já não estão falando nada com nada, e ele já começa a ter dúvidas a respeito do que os amigos dele estão falando para ele, aí começa o Bildade a falar no capítulo 8. E o Bildade começa a dizer o seguinte, Jó, você tem que buscar mais a Deus, Jó. Jó, você está tão distante do Senhor, Jó. Você age como um arrogante. Você fala como se você estivesse perto de Deus, mas você não está. Porque alguém que está perto de Deus já viveria uma vida saudável espiritualmente. Mas você, Jó, está perecendo. E quem perece são os ímpios. Se você estivesse perto de Deus, você estaria vigoroso de esperança. Mas cadê tua esperança? Cadê a esperança da tua esposa? Seus filhos estão todos sepultados, Jó. Acorda, Jó. Tem algum pecado na tua vida? Tem algum espírito demoníaco atrás de você, Jó? Você precisa despertar espiritualmente.
E aí vem de novo a resposta de Jó. E aí fica toda essa conversa entre eles. No capítulo 10, versículo 18, Jó vai dizer o seguinte: por que me tiraste do ventre de minha mãe? Eu deveria ter morrido antes que um olho me visse. Teria sido como alguém que nunca existiu. E já do ventre teria sido levado à sepultura. Não são poucos os meus dias? Pois, cessa, pois, e deixa-me em paz, para que por um pouco eu tome alento antes que eu vá para o lugar do qual não voltarei, para a terra das trevas e da sombra da morte, terra da escuridão, das trevas profundas, terra da sombra, da morte e do caos, onde a própria luz é como a escuridão. Ou seja, no coração de Jó, ele já começa a ter pensamentos de morte, pensamentos que ele já andou tendo no capítulo 7. Se você puder voltar um pouco antes, quando ele está respondendo anteriormente, na resposta anterior, nos versos 9 a 16, texto que li ontem à noite de passagem com vocês, capítulo 7, a partir do verso 9, ele vai descrever isso também. Assim como a nuvem, 7 verso 9, capítulo 7, verso 9. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir, nunca mais voltará para sua casa e o lugar onde mora, nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia o meu espírito falarei, na amargura de minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando eu digo meu leito me consolará e a minha cama aliviará minha queixa, então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que essa tortura. Estou farto da minha vida. Eu não quero viver para sempre. Deixa-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Veja, não é mais o mesmo Jó que a gente viu lá no comecinho. Agora a gente tem um Jó que já concorda que melhor para ele é morrer do que viver. A gente já tem um Jó convencido daquilo que a esposa dele queria convencê-lo no início. Os amigos dele convenceram-no de que basta. Quando a gente chega nos capítulos seguintes e continuamos a ver as respostas de Jó diante das palavras absurdas que os seus amigos trazem a ele, nós continuamos vendo palavras absurdas, até que num lampejo de sobriedade, mais ao final, após as palavras de Bildade, que mais uma vez fala sobre esperança, no capítulo 18, e fala sobre o fim do ímpio, dizendo qual vai ser o fim de Jó. No capítulo 19, ele diz sobre o fim dele. Num verso muito conhecido, no capítulo 19, a partir do verso 25, onde ele diz, 19 e 25, depois de Bildade ter dito que o fim dos ímpios é terrível, ele diz, não, porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra, e depois, revestido esse meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu o verei por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. De saudade o meu coração desfalece dentro de mim. Saudade por quê? Porque ele já vivia essa intimidade antes, mas agora era como se uma ausência estivesse vivendo dentro dele. Aquela intimidade e prazer que antes ele tinha com Deus, até isso foi retirado dele. E aí, depois de ele expressar essa sinceridade que ele tinha, voltam-se as palavras dos seus amigos e as suas respostas, a tentativa de consolos de Zofar e de outros. No capítulo 21, verso 34, Jó responde mais uma vez, como então vocês querem me consolar com palavras vazias? Nas respostas de vocês só há falsidade. Só há falsidade. E aí então eles continuam nos discursos deles e outras palavras vazias. Enfim, até que no final nós temos a chegada de um último, o Eliú, que a partir do capítulo 32 vem, e talvez seja o pior de todos eles, que é o quarto amigo de Jó, que tem um longo discurso e que talvez seja aquele que tenha finalmente convencido a Jó e levado Jó aos piores questionamentos, além daqueles questionamentos que Jó já havia feito anteriormente, questionamentos ao próprio Deus, como aqueles que vimos no capítulo 7, capítulo 10 e outros que não lemos aqui.
Até que no capítulo 38, Deus começa a falar. E aí Deus começa a falar com o próprio Jó. E é interessante que no capítulo 38, a partir do verso 1, Deus vem do meio de um redemoinho, e nós lemos assim, 38:1. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Aqui, Deus está questionando tanto Eliú, quanto os demais amigos de Jó e o próprio Jó. Cinja os lombos, como homem. Agora ele está falando com Jó. Pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Você imagina um negócio desse? Deus está falando com Jó. Jó, cinja os lombos. Se levanta. Se veste, que eu vou começar a fazer perguntas para você e você vai me responder. Você não está fazendo pergunta para mim? Porque lá no comecinho do livro, Jó, você estava quietinho. No comecinho do livro, enquanto você estava sofrendo, você não fazia pergunta, você só me adorava. No comecinho do livro, no comecinho do sofrimento, quando você perdeu tudo, você falava que nu você veio, nu você vai voltar embora, bendito seja o meu nome. No comecinho do livro, quando sua mulher falava para você me amaldiçoar e morrer em paz, você falava que ela parecia uma louca, que você recebe tudo de mim, por que não receberia o mal? Mas agora você está me questionando? Agora você está amaldiçoando o dia que você morreu, que você nasceu? Agora você está pedindo para eu te matar? Agora você está questionando por que das visões terríveis? Por que dos pesadelos? Por que eu não te mato? Por que disso? Por que daquilo? Então, já que você está me perguntando, eu vou fazer umas perguntinhas para você. Então senta que eu vou fazer a pergunta para você. E aí a partir do verso 4 começam perguntas que vai até o 41. E aí vê as perguntas que Deus faz no 4. Eu não vou ler todas, tá? Mas só um pouquinho para você ter noção. Onde você estava, Jó? Quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda se você tem entendimento. Jó poderia falar assim: Deus, o que tem a ver? Tipo, nada a ver, né? Minha filha fala: nada a ver, pai, nada a ver, né? O que tem a ver? Quem determinou as medidas da terra, se é que você sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases? Ou quem lhes assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões quando irrompeu do ventre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestimentas e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse: até aqui você pode chegar, mas desse ponto não passará, e até aqui se quebrará o orgulho de suas ondas? Responde, Jó. Onde é que você estava quando eu pus o fundamento da terra? Quando eu pus uma linha de medir sobre a terra? Quando eu criei o mar? Quando eu falei para as ondas que aqui ela pararia e aqui ela estouraria? Onde é que você estava? O que Jó respondeu? Nada. Deus continua. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades ou dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada sua luz e o braço se levanta para ferir se quebra. Você foi até a nascente do mar ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar? Para que você conduza ao seu território e conheça o caminho para sua casa. Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo? Que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu os canais para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos e os trovões para fazer chover sobre a terra, onde não há ninguém, e nos lugares desertos onde ninguém mora, para dessedentar a terra deserta e assolada e para fazer crescer os renovos da erva? Por acaso a chuva tem pai? E quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? Quem dá luz à geada do céu?
As águas ficam duras como pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo? Ou soltar as cordas do Orion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com seus filhos? Você pode conhecer as leis que governam os céus ou estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubram você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhes diga as suas ordens? Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar a sabedoria das nuvens ou os cântaros dos céus? Quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões apeguem-se uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo? Quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer. E ele continua. Aí ele vai falar das cabras monteses, ele vai falar do parto desses animais, ele vai falar do jumento selvagem, ele vai falar dos gritos das águias, ele vai falar do boi selvagem, ele vai falar de tantas outras coisas. Sabe por que Deus vai falar dos animais, dos trabalhadores, enfim, das aves, de outros filhotes? Diante de todas essas perguntas que Deus faz, para as quais Jó não tem nenhuma resposta, com tudo isso, Deus quer mostrar uma única coisa. Porque qual é a resposta de Jó para todas essas perguntas? Eu não sei. Eu não sei. Você sabe? Você sabe a resposta? Eu não sei. A gente não sabe. Então Deus está querendo dizer o seguinte: Jó, se eu, que tenho conhecimento e controle sobre tudo o que está acontecendo nos céus e na terra, se eu que tenho controle sobre tudo o que está acontecendo no universo, nas galáxias, nas constelações, se eu que tenho conhecimento de tudo que está acontecendo nas montanhas com os animais, nos céus com as aves, na profundeza dos mares com os monstros marinhos, você acha que eu não sei o que está acontecendo na sua vida, Jó? Você acha que eu não sei o porquê que você está passando pelo que você está passando? Você acha que eu não tenho controle sobre essa doença? Você acha que eu não tenho controle e que eu não estou por trás de você, cuidando de você? Fecha a tua boca. Acalma o teu coração. Porque isso tem um início e isso tem um final. O momento da aflição não é o momento da questão. O momento do sofrimento não é o momento do questionamento, mas é o momento do silêncio. É por isso que no capítulo 40, depois que Deus termina uma série de questionamentos no 39, o Senhor, no 40, versos 1 em diante, Deus diz: o Senhor disse mais a Jó: será que alguém que usa de censuras poderá discutir com o Todo-Poderoso? Que responda isso aquele que critica a Deus. Então Jó respondeu ao Senhor: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a minha mão sobre a minha boca. Uma vez falei, não responderei mais nada. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. É isso que Jó faz. Senhor, eu fui como impuro, eu sou como indigno. O que eu vou te responder? Eu não vou falar nada. Eu falei uma vez, mas não vou falar mais nada. Aliás, eu falei 2 vezes, Senhor, mas não vou falar mais. Eu vou pôr a mão na minha boca. Eu não falo mais nada. E aí o que acontece? Deus continua perguntando. Então, verso 6, o Senhor, do meio do redemoinho, respondeu a Jó e disse: cinja os seus lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você responderá. Será que você está querendo anular a minha justiça? Ou me condenará para se justificar? Você tem um braço tão forte como o braço de Deus? Você pode trovejar com a voz que ele troveja? Aí Deus continua, fala do behemote, fala de outras coisas mais. No 41 ele continua, fala do Leviatã, e continua, até o 42. A cena final é que no 42, Jó vai responder ao Senhor, é quando ele vai tirar a mão da boca. E ele vai dizer, no 42, verso 2, bem sei que tudo podes. Ele ainda está com o corpo coberto de tumores, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste: quem é este? Sem conhecimento encobre os meus planos. Na verdade, eu falei do que não entendia. Coisas que são maravilhosas demais para mim. Coisas que eu não conhecia. Disseste:
Escute, porque eu vou falar, farei perguntas e você me responderá. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ou seja, depois de Deus fazer todas essas perguntas, Jó se arrependeu. Mas Jó aqui ainda estava com o corpo coberto de chagas. Jó ainda estava de luto. Os amigos de Jó estavam com ele ainda. Mas Jó agora estava arrependido por ter questionado Deus 2 vezes. Jó agora estava arrependido e agora estava encantado diante da repreensão de Deus. E diante da certeza de que Deus estava cuidando dele diante daquela profunda aflição, sofrimento e depressão. Jó estava totalmente alterado, totalmente aflito, totalmente em sofrimento e angústia. A saúde dele estava alterada, a mente dele estava alterada, a saúde dele, tudo nele estava diferente. A vida dele era outra. A angústia, os pensamentos de morte. Então, nos versos 7 a 9, o Senhor fala algumas palavras sobre a ira dele que se acendeu contra os amigos de Jó. Mas aí Jó, e Deus diz para ele orar pelos amigos. Os amigos, na verdade, pedem para orar e Jó ora pelos amigos dele. E enquanto Jó começa a orar pelos seus amigos, versículo 10, o Senhor restaura. Veja o verso 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orou pelos seus amigos. Quando Jó deixou de orar por si mesmo, Deus restaurou tudo o que ele tinha e lhe deu o dobro de tudo que ele tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs e todos os que haviam conhecido antes e comeram com ele em sua casa e se condoeram dele e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele, e cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Ele veio a ter, note, 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas de bois e 1.000 jumentas. 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemina, a segunda chamou Késia, a terceira Queren Hapuque. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Depois disto, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. E assim Jó morreu após uma longa velhice. Jó recebeu em dobro tudo aquilo que possuía. Você já parou para se questionar? Se Deus deu em dobro de jumentas, de bois, de ovelhas e de camelo, por que Deus não deu em dobro de filhos? Mas Deus deu. Deus deu. Porque quando nós perdemos um filho, na verdade nós não perdemos um filho. Porque quando Jó chegou no céu, depois de uma longa velhice, o que ele encontrou no céu? Todos os seus 10 filhos, que haviam morrido naquele desastre. Sim ou não? Todos estavam lá, junto ao Senhor. E quando a Queren Hapuque, a Késia e a Gemina morreram, elas conheceram aquelas 3 irmãs que faleceram na tragédia. Sim ou não? E quando aqueles 7 irmãos que nasceram após a tragédia morreram, conheceram os 7 irmãos que morreram antes da tragédia. Porque quando nós perdemos filhos, na verdade, é o Senhor que os recolhe. E nós não deixamos de tê-los pelo fato do Senhor tê-los recolhido. Nós os mantemos. Logo, nas contas do Senhor, Jó agora tinha 20 filhos, e não somente 10. Logo, quando o Senhor recolhe para si um dos nossos filhos, o Senhor apenas os recolheu, mas eles permanecem sendo nossos. Quando você e eu perdemos um filho, seja por um aborto espontâneo, seja por uma tragédia que acontece, lembre-se que pela bênção da promessa da ressurreição, um dia nós os veremos novamente. Nós não devemos focar na tragédia dessa perda, porque o que nos separa do reencontro é apenas alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas logo os veremos novamente. Sejam quantos forem os filhos que o Senhor quis levar para si e tirar de nós.
Por isso que no final da sua vida, quando Jó chegou na glória, com todos os seus, e hoje, na presença do Senhor, Jó teve o dobro de filhos. E Jó viveu tudo o que viveu. E Jó, a história de Jó, acima de tudo, é a história de como Deus mostrou a Satanás como um servo dele pôde ser um troféu em sua mão, para mostrar a Satanás e toda a hoste espiritual, todas as hostes angelicais, como um filho seu, simples e frágil e vulnerável como você e eu, pode ser temente a ele e ser usado mesmo atravessando o vale da sombra da morte. Como você e eu, que somos frágeis e suscetíveis a passarmos por angústias, a sofrimentos, a aflições, a ansiedades, a depressões, nós também podemos ser um troféu nas mãos de Deus, a mostrar para anjos e demônios como nós podemos ficar firmes. E caso venhamos a tropeçar e cair, caso venhamos até mesmo a pecar e a questionarmos a Deus, nós podemos fazer como Jó fez no começo do capítulo 42, e a nos arrependermos e a dizermos: Deus, eu não tenho por que questionar o Senhor. É o Senhor que tem que me questionar. Eu tenho apenas que acreditar que o Deus que cuida dos céus e da terra está cuidando da minha vida e no final vai me restaurar. É o Deus que cuida de mim. É o Deus que tem tudo, inclusive a minha vida, em suas mãos. É o Deus todo-poderoso e o Deus todo-bondoso. Amém? Confiemos nesse Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela tua história, pelo teu poder, pela tua bondade, pelo teu caráter, pelo teu ser, revelado a nós por meio da história do teu servo Jó. Ajude-nos a termos um coração tão firme quanto o dele, uma fé tão robusta quanto a do teu servo, de modo que nos momentos de sofrimento e de angústia, de lutas, de ansiedade, sofrimento, enfermidade que viemos a passar também, possamos nos lembrar, ó Deus, que o Senhor está conosco, seja na montanha, seja no vale. Em nome de Jesus. Amém. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço.